pedacinho, né, da gente que avisa, né? A gente tem um pedacinho da gente que avisa que é hora de se reproduzir de forma sexuada. As bactérias também têm. Também tem um pedacinho lá, um plasmídio, destinado ao papel de reprodução assexuada. Então, quando o ambiente não está favorável, essa bactéria vai fazer reprodução assexuada. Beleza? Tranquilo? Bom, da mesma forma que vai ter um plasmídio que vai ter um trecho dele identificador, né? Que vai identificar os antibióticos, certo? E dependendo ali do tipo de plasmídio que se tem, ou isso confere resistência à bactéria, ou vai fazer com que ela morra. Então, plasmídio são DNAs pequenininhos, circulares, dentro da célula procariótica, certo? E aí eu mostro para vocês, antes de tudo, eu quero que vocês me respondam no chat, eu quero que o Fernando, deixa eu ver quem mais está aí, Fernando, a Fábio, oi Fábio, a Fábio está nas minhas lives, a Fernanda Brandão, a Fernanda Bastos, muita gente bonita, vocês são muito bonitos, sabiam? O Gabriel, tem um pessoal que destoa também, oi Gabriel, tem o Júnior, tem o Mateuzinho, tem o Roger, a Sara, a Sofia, que está seduzente, e a Thaís, que acho que entrou com um computador e entrou também com o celular. O Alexandro Cunha, tu tá sem camisa nessa foto, Alexandro? Nada contra nem a favor, só reparei, tá? Eu quero que vocês me digam, existe ou não existe vacina contra a doença bacteriana? Existe ou não existe vacina contra doença bacteriana? Quem dá mais? Vamos lá. Vamos, não tenham medo, sou só eu, gente. E eu tenho 1,55 m, que mal que eu posso fazer. Gabriel diz que não. Fernanda diz que sim. A Sara diz que não. A Brenda diz que não. A Fábio diz que sim. Não, a Fábio diz que não. Tá, pessoal. Vamos acabar com esse mistério. Existe, negada, existe. Pelo amor de Deus. Vocês acham que vacina é só contra vírus? Vacina também tem contra doença bacteriana. Óbvio, só, gente. Que surprise. Verdade, tá? A tia Bruna não mente. Tenho muitos defeitos, mas esse não é um deles. Existe sim vacina bacteriana e vacinas contra doenças bacterianas, e essas vacinas são dadas na primeira infância. Ou vocês nunca tomaram uma vacina contra coqueluche, difteria, vacina contra tétano. Vacina contra tétano vocês já tomaram sim. Basta pisar num prego enferrujado. Basta acontecer qualquer coisa que a mãe de vocês leva vocês no posto. Viu só? A Fábio lembrou do tétano. Pessoal, olha só. E outra coisa, tá? O tétano tá presente principalmente, tá? Vocês não se ligam nisso. Na arcada dentária dos animais. Teu gato tem tétano. Teu cachorro tem tétano. A arcada dentária dos animais é um chamarisco de bactérias, certo? Dentre elas, a gente pode ter o tétano também, tá? Não são só pregos enferrujados, não é só ferro enferrujado que vai ter tétano. Qualquer superfície que esteja exposta ao ambiente é passível de ter tétano, ok? E mais uma coisa, por que dizem que ferro enferrujado tem tétano? Porque a ferrugem vem do tempo, então se está exposto ao tempo, ali há muitas horas, há muitos anos, há muitas eras, significa que possivelmente tem a bactéria. Eu fiz uma listinha de doenças bacterianas para vocês, entre elas a minha preferida, que é a leptospirose, tá? Porque todo mundo acha que isso daqui é de protozoário. A leptospirose é de uma bactéria. Então, a tuberculose, tá? Que está em todas as campanhas do nosso Brasilzão, né? Brasil, Brasil acima de todos, né? E bom senso acima de tudo. Então, a gente tem tuberculose, tétano, leptospirose, que é passado não só pela urina do rato, mas também pela urina de outros animais. Coqueluche,
Difteria. Difteria é uma diarreia braba junto com sangue. Meningite bacteriana e pneumonia bacteriana. Pessoal, a meningite bacteriana, em alguns casos, pode ser causada pelo Streptococcus. Ouviram essa? A meningite bacteriana geralmente é causada pela Neisseria meningitis, porém, também é causada pelo Streptococcus pneumoniae, tá? E aqui a gente tem as vacinas bacterianas, que é sempre bom saber, nunca é demais, né? Contra as meningites por influenza, pneumoniae e meningítides, contra a coqueluche, contra a difteria e contra o tétano. Sendo que essas três aqui são tomadas na primeira infância e contra o tétano tem que ser tomada de 10 em 10 anos. Aqui a gente tem o Programa Nacional de Imunização, tá? PNI, que é responsável pela vacinação das crianças, correto? Isso daqui eu tirei da Fiocruz, tá? Do site da Fiocruz. O que significa isso, Prof. Bruna? Isso significa que quando a gente fala de políticas públicas de saúde, quando a gente está se referindo ao Enem, essa parte é muito importante. É importante que vocês saibam não só como as vacinas são planejadas, mas sobre o que de bom tem o nosso país. O nosso país tem de bom uma ampla campanha aí de vacinação. Sora, voltando ao DNA, se é o plasmídio que sofre as mutações? Não, mas em 90% dos casos são os plasmídios quem sofrem mutações. Lembra vocês que os plasmídios também são passíveis de se multiplicarem, independente da bactéria se multiplicar ou não, tá? Ok? Então, o DNA cromossomal é passível de ter uma mutação. DNA é assim, daqui a pouco ele cria um trechinho verde, certo? Mas mesmo que ele não sofra mutações, os plasmídios menores sofrem. Ok? Mais alguma pergunta? Soura, o que é coqueluche? Coqueluche é uma doença que a gente não vê mais no nosso país. Pelo menos eu nunca mais soube de um caso de coqueluche. A coqueluche atacava as vias aéreas, tá? Ela atacava todas as vias aéreas do indivíduo. Então, tu tinha constipação. A gente ficava mal, sabe? Nariz entupido, tosse seca, falta de ar, esse tipo de coisa. Não, de nada. É as ordens. Mesmo preço. Correct? Feito? Botar mais. Ai, meu Deus. Eu sei que estão gravando, mas eu não estou preocupada. Bom, olha só, pessoal. Então, coçar os piolhos. Vamos falar da reprodução das bactérias? Reprodução de bactérias, o pessoal gosta muito dessa parte, tanto que eles deram milhares de nomes para a mesma coisa. Vai. Hoje é a primeira vez que eu estou dando aula da minha casa. Geralmente eu estava da casa do Leandro. Agora. Pessoal, olha só a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, meus negros e minhas negras, eu vou ter uma célula se dividindo em duas. Reprodução assexuada de bactérias, eu posso falar de divisão binária, fissão binária, cisseparibade ou ainda bipartição. 4 nomes para o mesmo trem, tá? Porque o pessoal não tem muita criatividade, tá? É pouca criatividade. Então, quando a gente fala de uma célula procarionte, eu não falo em mitose. Mitose e meiose só acontecem em célula eucarionte. No caso aqui, a gente tem uma cisseparidade, divisão binária, fissão binária, ou ainda bipartição. O que eu tenho é uma célula multiplicando seu material genético e dividindo-se em duas, tá? Ela se clona, perfeito? E já na reprodução sexuada, o que eu tenho... Essa daqui é uma foto de microscopia eletrônica, tá? A reprodução sexuada eu vou chamar de conjugação.
lembram, por exemplo, que quando a gente está falando de um homem e de uma mulher, a gente está falando do cônjuge, tá? O casamento é com o cônjuge, certo? Eu estou falando de recombinação gênica, ok? O que é recombinação gênica? Significa, vocês estão vendo aqui que essa bactéria tem vários plasmídios e essa daqui não tem nenhum? Vários plasmídios, essa daqui não tem nenhum. Vai surgir uma ponte de proteínas entre elas, e através dessa ponte de proteínas, eu tenho os plasmídios passando da primeira proteína, da primeira bactéria para a segunda. Olha aqui, ó. Ela passou o material genético dela para essa. Isso é recombinação gênica. Isso é reprodução sexuada. Vocês me escutam? Me escutam bem? Sim? Tá, perfeito. Bom, pessoal. E... Tá? Só mais uma coisa aqui em reprodução sexuada, certo? Quando a gente está falando em reprodução sexuada, a gente tem que lembrar que eu não vou ter uma terceira bactéria, eu não tenho o aparecimento de um terceiro indivíduo, eu vou ter a mudança genética de um indivíduo, ok? E aí a gente fala de biotecnologia, tá? Um setor que cresce bastante, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Quando a gente fala... Sabia que ia cair. Foi só eu que caí? Só eu quem caiu? Ou foram vocês também? Negócio maluco? Que coisa mais louco? Que coisa maluca! E o mais curioso é que eu tô me vendo e eu não sei se vocês estão me vendo bem. Foi o meu, né? Que bugou essa merda. Foi mal aí, Jéssica. Eu sei que tu tá gravando. Mas é foda. Ah, acho que agora parou. Estão me vendo? Sim? Tô com um problema no celular, para fixar o celular. Não está dando certo aqui. Mas vamos lá, né? Bem no finzinho da aula. Bom, pessoal, o que a gente tem agora, tá? A gente já parou ali na reprodução. Então, vamos retornar aqui a parte de biotecnologia, certo? Biotecnologia está em ascensão não só no Brasil, mas também no mundo, tá? Principalmente o que é a utilização das bactérias para biorremediação, ok? Como é que funciona? Eu tenho um poluente em algum local, num determinado local, num solo, eu adiciono algumas bactérias e essas bactérias convertem a substância poluente em água, gás carbônico, sais minerais e biomassa. Olha aqui ó, na prática como é que funciona, certo? Eu tenho mais ou menos isso. Em verde eu tenho, por exemplo, o poluente e em cinza as bactérias,
Como é que vai funcionar? As bactérias que têm as suas substâncias, né, pegam esse substrato, pegam esse poluente e vão transformar esse poluente em substâncias não nocivas, em substâncias inócuas, em substâncias simples para o meio ambiente, ok? E vão liberar esses produtos ali. Perfeito? Perfeito? Entendido? Espera aí, Fernandinho. Ai, ai, ai. A prof voltou? Tô aqui. A prof voltou, não apareceu. Sim, voltou, Thaís. Tô aqui. Essas bactérias são heterotróficas? Perfeito! São heterotróficas. Elas vão se alimentar desse processo, então, de biorremediação. Perfeito? Alright? E no chiadinho, alguém tá com o microfone aberto? Ou é o meu celular mesmo? Vocês me escutam bem? Sim. Aqui. Sim? Tá. Tá bom, Thaís. Sai e entra de novo, não tem problema. Eu vou trocar os slides agora. Pronto. Agora sim. Agora vai dar certo. Deixa eu trocar os slides para vocês. Esses slides aqui eu cheguei a passar para vocês, da domínio bactéria, ok? Agora, reino protista. Acho que eu vou pegar. É melhor, né? Vocês estão vendo todos os meus arquivos, né? Eu sou bem organizado. Ou era para ser, pelo menos. Se você souber de alguém que formata computador, por favor, indica, tá? O crush que ia fazer esse serviço me largou. Tá, pessoal? Vamos falar então de domínio eucária. Se antes eu estava falando de domínio arcae e domínio bactéria, agora eu tenho domínio eucária. E o primeiro grupo de eucária que a gente vai estudar é o reino protista. Ok? Só deixa eu ver quando a colega entrar aí de novo, tá? Vocês baixaram esses arquivos ali que a professora Rô passou para vocês? Deixa eu ir mais para trás que está cortando a minha cabeça. Certo? Tranquilo? O bom de trabalhar em casa é isso, né, gente? Parte de cima tu tá vestida, a parte de baixo tá de pijama. Não voltou, provavelmente é meu celular. Vou ter que assistir essa aula quando for postado no coisa. Bah, Thaís, que droga. Que pena. O resto todo mundo me enxerga bem? Vocês querem que ele saiba que eu saia e depois entre? Ou se tá normal para todo mundo? Pelo visto, tá normal para o resto do pessoal, então. Eu vou seguir a aula, certo? Reino protista, o primeiro grupo de eucariontes, o primeiro grupo que a gente fala, então, de duas coisas quando a gente fala em protistas. A gente fala de algas, que são de vida livre, e a gente fala de protozoários. Tem protozoário que é de vida livre, e tem protozoário que é parasita, certo? E é aí que entram as confusões. Quando a gente fala das algas, então, eu estou falando que elas não apresentam tecidos, podem ser uni- ou pluricelulares, são autótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento, são fotossintetizantes, podem viver em ambiente úmido. Quem nunca pisou no limo, né?
água salgada ou água doce, certo? Bom, entre os grupos de algas, eu tenho essas aqui, tá? Que parecem que tem umas cordinhas entre elas, que são as diatomáceas, tá? São indivíduos unicelulares, são importantes as diatomáceas e as dinoflageladas, porque elas formam o fitoplâncton. O fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar de todo o ambiente marinho, de todo o ambiente aquoso, né? Seja de água doce ou água salgada. Então, diatomáceas e dinoflageladas formam o fitoplâncton. Ambas são unicelulares, porém as dinoflageladas têm 2 flagelos, ok? Bom, depois disso eu tenho aquelas algas que são multicelulares ou pluricelulares, tá? E essas algas pluri ou multicelulares, elas têm algas vermelhas, que de fato apresentam coloração vermelha, algas verdes, que também apresentam coloração verde, e as algas pardas ou marrons, certo? Essas aqui apresentam toxina. Quando a gente fala da maré vermelha, a gente não está falando das algas vermelhas ou das rodofícias. A gente não está falando desse tipo de organismo. Quando a gente fala da maré vermelha, a gente está falando que eu estou falando da proliferação de dinoflageladas, aquelas então que formam o fitoplâncton, certo? É uma espécie de dinoflagelada que acaba liberando toxinas nessa água, e essas toxinas vão não só causar mortandade de peixes, porque ataca o sistema respiratório e o sistema nervoso do peixe, mas também porque essa quantidade imensa de dinoflageladas, dessas algas, vai bloquear a luz solar da zona fótica, ou seja, dessa primeira zona de luz. Parabéns para quem tem um gatinho em casa e entende o que acabou de acontecer aqui, tá? Então, assim, continuando, esse excesso de dinoflageladas vai bloquear a luz da zona fótica. Zona fótica é a zona superior do mar, do oceano, que recebe luz e é onde os indivíduos fotossintetizantes vivem. Então, destrói a base da cadeia alimentar, ok? Se destrói a base da cadeia alimentar, provoca mortandade de organismos em excesso, além de todas as toxinas que estão dispersas nessa água, aumentando o quê? Aumentando a matéria orgânica, a quantidade de cadáveres, então, nessa água, que vai provocar um aumento ainda maior, e aí fica num ciclo vicioso, porque o que causa a maré vermelha é o esgoto não tratado, ou seja, o excesso, então, de substâncias orgânicas, né? E alteração na temperatura e na salinidade. Se aumenta a temperatura do mar e se aumenta a salinidade, eu vou ter o fenômeno da maré vermelha, ok? Além disso, entre as algas eu vou ter as euglenoides, que são flageladas, não biflageladas. São apenas flageladas, apresentam um flagelo, podem ser de água doce ou salgada, e essas vão ser indicadores da qualidade da água. Então, toda vez que um ecólogo, um biólogo quiser analisar a qualidade da água, como que está a qualidade da água num certo ambiente, ele vai procurar esse tipo de organismo para controle ambiental. As euglenoides, então, servem como indicadores da qualidade da água num determinado ambiente. Já as outras plantas, eu tenho algas vermelhas, verdes e pardas, rodofícias, clorofícias e feofícias, sendo multicelulares, né, sendo pluricelular, então tendo um aspecto abundante, e vou ter também as formadoras do fitoplâncton, estou falando de diatomáceas e dinoflagelados, ok? Compreendido? Bom, continuando a nosso papo sobre algas, eu ainda vou falar para vocês que nas algas unicelulares, a reprodução vai ser assexuada, tá? E no caso daquelas que são multicelulares, como as rodofícias, feofícias,
eu vou ter uma reprodução que pode acontecer por fragmentação do talo. Ou seja, um pequeno trecho do talo se quebra e aí eu tenho a liberação de organismos como os zoosporos. Olha só que é esse caso. Aqui eu tenho um talo enorme e desse talo uma célula se desprende. Essa célula eu dou o nome de zoósporo. Esse zoósporo, então, vai nadar para outro ambiente, para outra região, se fixar no solo, se fixar no bento, solo bentônico, né, que a gente chama o fundo do mar, e aí vai desenvolver um outro filamento de alga. Repetindo de novo, então, eu tenho aqui uma alga, um talo de uma alga, desse talo da alga, uma célula se desprende e eu chamo de zoósporo. Esse zoósporo é livre natante, nada para longe, então, da alga que o gerou, e ele vai se implantar em outro ambiente, e então eu vou ter o crescimento de uma nova alga. Isso é reprodução assexuada. Não tive troca de material genético. Não passa de... Este organismo é um clone deste organismo. Tá certo? Bom, na reprodução sexuada, a alga vai liberar esporos, ok? Esses esporos são haploides, ok? Tem metade da carga genética da alga que o originou, da alga mãe. Esses esporos se encontram no ambiente, acabam formando um zigoto, e esse zigoto vai gerar uma nova alga, ok? Parece muito com a reprodução das plantas, tá? Compreendido até aqui, pessoal? Tá claro para vocês? Até reprodução de algas, tá tudo tranquilo? Vocês querem que eu volte algum pedacinho? Que eu explique de novo? Tá tranquilo? Eu sou a professora Bruna com 2 N's. Prof. Bruna, de biologia. Tá? Eu entrei com o meu e-mail da outra empresa. Então tá Bruna, Zona Norte. Não me entendam mal, tá, pessoal? Que eu faço parte do Instituto Zona Norte São Francisco. Tá? Então, Bruna Zona Norte é o e-mail, tá? Que fizeram para mim, não fui nem eu, tá? Tranquilo? Tá tranquilo para vocês o conteúdo até aqui? Tá certo? Sim, tranquilo, sim, sim. Alguém tem alguma dúvida sobre ciclo reprodutivo? Tá tudo bem? Bom, então vamos tocar ficha. Tá? Além disso, eu tenho os protozoários agora. Se antes eu falei das algas, e as algas unicelulares formavam o fitoplâncton. As algas multicelulares eram conhecidas como algas vermelhas, ou algas pardas, ou algas verdes. E eu ainda tinha uma alga que era um detector da qualidade da água, que eram os euglenoides. Agora eu tenho, de fato, os protozoários. Os protozoários podem ser uni- ou pluricelulares, podem ser autotróficos ou heterotróficos, né? Podem produzir seu próprio alimento ou se alimentar de alguma coisa. No caso aqui, nesse slide, tem um pequeno erro. No caso dos protozoários, eles são heterotróficos. Os autotróficos eram as algas, é que eles tinham unido tudo no mesmo grupo, tá? E aí eu vou separar esses protozoários pelo tipo de locomoção deles. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muito melhor que minha cara. Os rizópodes. Lembrando a vocês que está na ordem, tá? Os rizópodes ou sarcodíneos são esse grupo bonito aqui, ó, todo estrelado, parece uma gota de água. Eles formam pseudópodes, eles são as amebas. E as amebas são de vida livre, tá? Não são parasitas de ninguém. Quando a gente fala nos ciliados, adivinha? Eu estou falando de organismos que se movem através dos cílios. Ó, esse aqui parece um molhinho, né? Tem vários cílios, então eles batem os cílios para se deslocar de um local para o outro.
Então, risópodes ou sarcodíneos, eu vou ter as amébias. Ciliados, eu vou ter organismos dotados de cílios para se locomover. Depois disso, eu tenho os flagelados, tá? Os flagelados, aí eu vou ter aqueles causadores de doença. O giardia, quem já teve cachorro, ou tem cachorro ou gato, e esse cachorro e esse gatinho começaram a ter diarreia, uma diarreia com um cheiro bem forte, uma diarreia com, como é que eu posso falar para vocês, com sangue, aí eu tenho giardíase ou giardia, que é esse organismo aqui, um protozoário flagelado. Eu tenho a tricomonas vaginalis, tá? A tricomoníase ou a tricomonas, ela vai causar um corrimento tanto em mulheres quanto em homens. E esse corrimento é um corrimento esbranquiçado, tá? Que não tem cheiro. Tem gente que confunde até com candidíase. Só que a candidíase, ela vem, fica uma semana e vai embora. E a candidíase é causada por um fungo. A tricomoníase não vai embora, ela só piora. Ela começa com um corrimento simples e aí evolui, então, para uma coceira, para uma dor e incomoda. E aí a gente tem a tripanossomas, que é a doença do sono, tá? Causa uma espécie de mal-estar, né? E a leishmania, e aí eu tenho a leishmaniose. Tem gente que confunde leishmaniose com leptospirose. Por isso que eu disse para vocês, leptospirose é bacteriana, leishmaniose é de protozoário, certo? E dentre os grupos, então, separados pelos deslocamentos, eu tenho os esporozoários. Os esporozoários não têm cílios, não têm flagelos, eles apresentam um vacúolo contrátil porque eles estão em água. Então, esse vacúolo contrátil vai controlar a entrada e a saída de água através de osmose. Lembra vocês que esse é um organismo eucarionte, tá? Além disso, eles também têm um vacúolo para digestão. Então, os esporozoários geram tem dois vacúolos, um para digestão e outro para o controle para o controle de água, né? Para osmorregulação, então, né? Se está no meio hipotônico, vai encher até um determinado limite. Se está no meio hipertônico, vai perder água até um determinado limite. Certo? Tranquilo? Lembram dessa parte de osmose? Tá ok? Gente, antes da gente entrar em reprodução, eu vou dar uma pausa aqui para quem quiser tomar uma água, quem quiser ir no banheiro, certo? Tá? Então a gente tem uma pausa rapidinha. Deixa eu botar para mim. A gente tem uma pausa para pegar água. Agora são 8 horas. Vocês têm até 8h05 para pegar uma água, ir no banheiro e voltar aqui. Tranquilo? Pode ser? Tô falando isso por mim porque eu preciso de um copinho d'água, tá? Então,
A gente ainda tá no intervalo, tá? Eu só vou recomeçar a aula, a segunda parte, agora 8h05, 8h06, quando todo mundo estiver aí. Gente, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Precisei pegar uma água, tá? Vocês me desculpem. Mas são coisas que acontecem, tá? Precisava de uma aguinha, dar uma respiradinha. Agora eu tô inteira de novo. Tá? Mas tá tudo bem. E vocês, tá tudo bem com vocês aí? A quarentena literalmente acabando. Prefeito Marquesan liberou as academias. O comércio também. Já dá para comprar uma brusinha. Eu não sei se todos vocês são de Porto Alegre, né? Como é que tá? Tem gente de Canoas, de Alvorada. Certo? Tranquilo. Agora a gente tem 20 pessoas. Será que a Thaís conseguiu voltar? Sem trabalho não posso comprar brusinha. Verdade, né? Eu continuo com os meus trabalhos. Graças a Deus. Sim. Só não sei até quando, né? Que já não estão. Enfim, esquece. Isso daqui é aula gravada. Mas sem trabalho fica difícil. Fica bem difícil. Mas tudo vai melhorar. Só pode melhorar, né, gente? Pode melhorar. Hoje de noite tem videozinho pra gente olhar, né? Tá sabendo do videozinho? Tá gravando. Tá gravando. Alguém falou no chat. Sora, tua aula será maior agora. Hoje a minha aula vai ser um pouquinho maior, não muito, porque senão fica cansativo, né? E aí vocês não aprendem mais nada. Porque o correto seria ter 2 horas de aula, mas pelos meus cálculos não vai chegar a isso. Não, não vai chegar a isso, não. Ser um pouquinho menos. Francisco. Francisco é um nome que vocês, por incrível que pareça, hoje eu não falei, mas ele tá aqui entre nós. Deixa eu pegar. Está aqui. Não, hoje vai ser um pouquinho maior, porque semana passada eu não dei aula, então hoje vai ser um pouquinho maior. Tá aqui, ó. Minha criança. Meu bebê. Tá, fica subindo na mesa. Muito obrigada. É o Salem, né? É o Salem. Toda bruxa tem um gato preto, né? Salem, meu. Ele só quer subir para ficar em cima dos teclados. Ele só quer subir para isso. Ele não quer, não tem outro rumo. Deixa eu ver quem é que falou comigo. Peraí. 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 Pessoal, podemos retornar à aula? Sim, a parte final da aula. Pessoal, se a gente pode voltar à parte final da aula, então coloquem um sim, por favor. Deixa eu só. Sim, sim, sim. Estão todos aí? Já buscaram sua água? Já comeram? Já foram no banheiro? Já tá todo mundo bem? Tá minha água aqui. Certo? Gente, eu vou encerrar a aula, tá? Agora, minha aula era um pouquinho maior. A gente já está falando aqui da reprodução.
Deixa eu virar a câmera para vocês. Mostrar para vocês. Dá um F5. Ó, quando a gente fala da reprodução, então, das algas, e agora a gente vai falar da reprodução dos protozoários. Os protozoários se reproduzem de uma forma muito parecida que as bactérias. O que eu tenho na reprodução assexuada, desculpa, eu tenho um processo muito parecido com a bipartição das bactérias, tanto que se chama bipartição também. Saravá, voltou aqui. Então, na reprodução assexuada, eu vou ter um organismo multiplicando o seu material genético, multiplicando o seu material citoplasmático e dividindo-se em dois. Por se tratar de um eucarionte, eu posso falar mitose, certo? Por se tratar de um organismo eucarionte, eu posso falar mitose. Aqui eu estou mostrando para vocês o ciclo da malária, certo? O ciclo da malária acontece, então, quando o parasita da malária, tá? Que está na superfície, na pele da pessoa, né? E o mosquito fêmea pica a pessoa e acaba ingerindo esse parasita. Vai picar um mosquito infectado, pica uma pessoa, esses protozoários vão para o fígado e de 12 em 12 horas eles infectam, eles entram dentro das hemácias. Tanto que a malária tem febres de 12 em 12 horas. Essas febres de 12 em 12 horas acontecem por quê? O protozoário entra na hemácia, durante 12 horas fica se reproduzindo dentro dela, e depois de 12 horas ele causa hemólise, ele causa o estourar, ele mata essa célula e estoura na corrente sanguínea. E vários outros protozoários vão infectar várias outras hemácias. E depois de 12 horas, o ciclo se completa de novo, ok? Aqui a gente tem um ciclo mais bonitinho, com todos os nomes. O que acontece? Os esporozoítos são os esporozoítos são os protozoários imaturos que estão na saliva desse mosquito fêmea, né? Porque quem pica é o mosquito fêmea. E esse mosquito fêmea, que legal. E esse mosquito fêmea passa, então, os esporozoítos para nós humanos. Os esporozoítos vão para o fígado e amadurecem, se tornam merozoítos, e os merozoítos vão entrar dentro das hemácias. Nas hemácias, eles se reproduzem e liberam os gametas na corrente sanguínea. Esses gametas fazem fecundação, né? E esses oocistos, né, vão ficar ali na parede do estômago do mosquito, porque o mosquito, ao picar, acaba ingerindo esses gametas, ok? Bom, depois disso a gente tem a toxoplasmose. A toxoplasmose não é transmitida pelo gato. Eu posso ter, quer dizer, mas o portador pode não só ser o gato, mas o portador pode ser qualquer animal, certo? A toxoplasmose, então, se dá quando a gente acaba tendo contato ou com os cistos, com os ovinhos do protozoário, ou com uma forma do protozoário já desenvolvidas, que são os toxoítos, ok? O que a gente tem? Os animais ingerem os ovos, esses ovos são liberados nas fezes dos animais, e nas fezes esses ovos aumentam de tamanho, fazem mitose, né, aumentam o seu número de células, e quando nós humanos temos contato ou com os ovos, através das fezes, ou com uma comida infectada, a gente acaba desenvolvendo a doença, ok? Lembrando que a toxoplasmose é uma doença que se dá também por contágio transversal, da grávida para o nenê. E por último, a gente tem a leishmaniose. A leishmaniose, então, é transmitida pelo mosquito palha. Esse mosquito, ele pode transmitir tanto para um cão
quanto para o humano, tanto faz, ok? Só que o cítico começa quando o mosquito vai picar uma pessoa ou um cachorro infectado com esse protozoário, ok? Tranquilo? A gente só consegue viajar com os animais no nosso país se eles estão com a vacina da leishmaniose em dia, né? Ok? Tranquilo? Pessoal, eu vou encerrar porque eu estou com a impressão fortíssima, diga-se de passagem, que o Rafa quer entrar, que o Rafinha quer entrar, certo? Então eu vou sair aqui, tá? E vou dar entrada para o Rafael. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada pela colaboração de todos. Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ah, antes que eu me esqueça, essa parte de doenças, toxoplasmose, leishmaniose, qual foi a última que a gente falou? Malária, toda essa parte vai voltar na próxima semana, na próxima sexta, quando a gente também falar de doenças bacterianas e doenças virais. Eu fiz um quadro comparativos delas para vocês não confundirem, ok? Beijo, tchau, tchau. Coloquem um tchau para mim no chat. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Oi, tudo bem, gente? Vocês me veem? Eu preciso que me respondam. Boa noite. Deixa eu explicar um negocinho rápido para vocês aqui. Só para vocês não se perderem com o que a gente tinha falado na semana passada. Deu meio que uma falta de comunicação agora entre eu e a Bruna, na verdade. Eu tinha esquecido de conversar com ela.
para saber se ela ia hoje. Você lembra que eu substituí ela? Teve um dia que eu substituí ela. Então, assim, como eu também faltei com a questão de conversar ali, a gente meio que não se falou, e aí eu acabei entrando aqui na aula para ver se ela ia permanecer, e aí já deu ali a coisa. Então, hoje eu vou dar a minha aula, tá? No fim das contas, vocês vão ficar com saudade de mim mesmo, então é melhor para não ficar com saudade. Então, tanto tempo longe de mim é difícil. Eu imagino para vocês que seja um problema não ver o meu rostinho, né? Brincadeiras à parte, vou aproveitar então que já entrei e vamos dar essa aula aí. Vocês todos me ouvem bem? Conversem comigo no chat. Aproveitar que eu entrei, então vamos dar aí continuidade no nosso conteúdo e aí vou conversar com a Bruna ali depois. Só deixa eu responder o chefe, que o chefe estava falando comigo. É que eu acho que deve ter dado uma confusão, porque a Rô pediu para eu entrar daí. Porque na verdade a gente tinha ficado de combinar, e no fim a gente não conversou, mas como daí encerrou a aula da Bruna ali, até porque deu foi uma confusão minha com ela, né? Essa colisão, eu tinha entrado para ver se ela ia permanecer, mas enfim, não tem problema. Como a Rô falou comigo, acho que o ideal é eu seguir a minha aula hoje e aí na semana que vem eu converso com a Bruna, tá? Estou respondendo o chefe aqui. Tá, pronto. Estava explicando para ele aqui o que tinha acontecido. Bom, aproveitando então que vocês não vão mais ter que ficar com saudade minha, a gente pega aqui para dar uma olhadinha num conteúdo que é bem importante para o nosso fim para a nossa sequência do nosso conteúdo, tá? Que é a Nox. Então hoje eu vou pegar aqui, vou compartilhar a tela com a gente, para a gente ter, portanto, aí um primeiro estudo sobre o que é o NOx e o número de oxidação de certos elementos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tudo bem, pessoal? Enfim, confusão por causa minha, né? E por causa da Bruna, a gente não conversou direito e aí o que aconteceu? Ela saiu achando que eu ia entrar e na verdade eu estava entrando para confirmar se ela ia ficar mesmo, mas aí não tem nenhum problema. Na semana que vem eu acerto isso com ela e aí na semana que vem, portanto, vocês têm 2 de biologia com ela e até para não dar essa famosa saudade, né? Então, olha aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Temos aí em torno de 17 pessoas assistindo a aula, né? Vocês aqui. Então a gente vai ver isso hoje. Não é um conteúdo muito difícil, gente. Bom, o que acontece, que eu quero pedir para vocês, portanto, já que essa é a primeira vez que a gente está tendo uma aula pelo Meet, como eu tô falando com vocês aqui e eu não vejo o chat, eu preciso que nas dúvidas de vocês abram o microfone, ou pelo menos alguém que enxerga o chat ali, abra o microfone e diga, Sor, tem tal dúvida, ou Sor, pode me responder tal coisa, que agora eu não enxergo absolutamente nada, eu não enxergo nem a minha câmera, nem nada, eu só enxergo o meu slide escrito número de oxidação. No momento que precisarem, vocês param. Hoje é uma aula bem tranquila, não é muito difícil da gente conseguir fazer isso, tá? Bom, o número de oxidação, ou NOx, ele é utilizado para que a gente tenha, então, uma compreensão melhor lá nas pilhas, tá? As pilhas e eletrólise vão depender da gente saber se o composto está oxidando ou ele está reduzindo. Mas para que a gente saiba se isso está acontecendo, nós precisamos ver a alteração do que a gente vai chamar de número de oxidação, que é essa carga que fica entre ali no meu elemento, tá? No meu composto, no que quer que seja, ele tem sua carga ou não. Você pode ver como, por exemplo, na substância simples não tem esse número de oxidação. O número de oxidação deles é 0. Olha aqui. Espera aí.
Eu achei que tu não tinha te avisado que eu era a noite toda. Ah, tudo bem, não tem problema. Tadinha da Bruna ficou preocupada. Não, acontece isso, não tem problema. Bom, NOx depende de regra. Ah, mas e vai parecer umas coisas tão boba quando a gente começar a falar que vocês vão até dizer sério que tem que dar uma aula disso. Sério, sabe por quê? Porque, na verdade, uma questão específica de NOx ela não vai cair, mas com certeza tu vai ter que fazer ou um balanceamento por número de oxidação, que a gente vai ver lá no fim, ou tu vai ter que fazer o cálculo para ver se dá oxida ou reduz e se torna, portanto, ali uma pilha, tá? Ou uma eletrólise. São 12 regras, gente. Mas as 12... Mas tá pensando, puta que pariu, 12 regras, né? Sim, 12 regras, mas as mais utilizadas são só 6. Puta que pariu, melhorou muito, é 6. Sim, são 6 bem simples, muito simples. Na verdade, o número de oxidação a gente já falou muitas vezes. A gente já falou, por exemplo, que um metal pode doar um elétron. E quando ele doa um elétron, ele se transforma num cátion monovalente, ou seja, um cátion positivo em uma vez. Se o cara pode doar 2 elétrons, ele se torna um cátion bivalente, que pode fica com carga mais 2, portanto, certo? Se todo mundo está entendendo isso, a gente já conversou sobre isso. Então, eu vou listar aqui as regras, mais para que tu consiga entender qual é o conceito disso. Para que, se eu não me engano, deixa eu ver um negócio. Para que a gente consiga, não tem aqui nesse, mas aí vai ter em outro, fazer um exercício sobre cálculo de número de oxidação, tá? Bom, a primeira regra é simples e ela fala justamente das substâncias simples. Toda substância que está ligada só a ele mesmo, tipo aqui, ó, hidrogênio ligado a ele mesmo, ferro sozinho, o ozônio, vai ter NOx zero. Ele não perde e nem ganha elétron. Na verdade, o NOx ele vai ser nada mais, nada menos do que a perda ou o ganho. Existe? Bom, não sou professor de português, então eu não preciso me preocupar com isso, né? Eu tenho licença poética, inclusive, para errar no português. Ou vai ser a perda ou o ganho desses elétrons que a gente vai estar vendo na nossa reação. Agora vai ficar um pouco vago eu te dizer isso. Fica vago no sentido de onde que eu vou aplicar isso? Tu vai ver quando tu encontrar uma equação. Eu não estou com o quadro aqui atrás hoje, que eu consegui fazer uma cagada federal de passar álcool naquela merda lá, e aí agora manchou, então eu não posso usar o quadro. Mas se tu, daqui a pouco eu mostro uma reação para vocês, se tu bota uma reação e tu vê elas partindo de uma substância simples para uma substância composta, por exemplo, automaticamente está se juntando, ela vai ter que ter uma mudança no seu número de oxidação. Mas quando tu encontra uma substância no seu estado simples, ou seja, utilizando só do mesmo tipo de elemento, o NOx vai ser zero. Então essa é a primeira regra que tu tem que gravar. NOx de substância simples é zero. Oh yes? Oh yes, né? Então tá. Regra 2. Se eu tiver um átomo como um íon simples, um átomo como um íon simples é como se fosse o Na+, o S-2, o hidrogênio+. Quando o sódio doa um elétron, ele vira Na+. Se ele vira Na+, o NOx dele é exatamente esse mais um, certo? Sem... Bom, da mesma forma que se o enxofre recebe 2 elétrons, ele vira -2, né? Tá todo mundo conseguindo ver isso aqui, essa pontinha vermelho aqui no nosso negócio? Vou até mudar ele, porque eu não gosto de vermelho. O negócio aqui é o Grêmio, não adianta, né? Então, a regra 2 fala sobre átomo como íon simples ter a sua própria carga. Se é Na+, o NOx dele é +1. Se é S-, é menos o NOx dele. Certo? Próxima regra. Bom, agora a gente começa a entrar nas regrinhas que são importantes a full mesmo. Porque se a gente falou lá na tabela periódica que um metal alcalino, o cara que está no primeiro grupo lá, né, no lado mais esquerdo da tabela,
Quando esquerdo para vocês é para cá. Não. Tá mais para cá para vocês na tabela. Se ele está lá no grupo dos metais, ele tem poucos elétrons na sua camada de valência. Inclusive, quem está no grupo 1, os metais alcalinos, tem somente um. Então, tu tem esse elétron e tu pode doar ele para fora. O NOx de qualquer cara do grupo 1, gente, presta atenção, é mais um, mais um, mais um. Todos esses são mais um. Por quê? Porque sim, porque doou um elétron. Ficou uma carga mais positiva do que uma negativa lá dentro. Vocês estão conseguindo compreender isso? O silêncio é destruidor, só para avisar. E, na verdade, esse silêncio ele é ensurdecedor, porque eu não tenho certeza se vocês estão entendendo, mas eu quero que vocês parem a aula se vocês não entenderem. Vocês vão ter que perder essa vergonha em algum momento, tá? Enquanto isso, eu sigo para a próxima regra, que vai falar do grupo 2. Se o grupo 1 doava um elétron porque tinha um elétron na camada de valência, e agora eu estou chegando no grupo dos metais alcalino terrosos, são o grupo 2, que tem 2 elétrons na camada de valência, quantos eu posso doar? Ah, senhor, mas como é que eu sei se eu posso doar ou receber? Bom, se tu tem mais que 4 elétrons, se tu tem de 4 para cima, 4, 5, 6 ou 7, é mais fácil que tu receba elétrons, tu concorda? Bom, preciso receber 4 para K8. Preciso receber 3 se eu tiver 5, 2 se eu tiver 6, 1 se eu tiver 7. Portanto, recebem aqueles que têm maior número de elétrons e doam aqueles que têm o menor. O cálcio aqui, ó, por exemplo, o cálcio está no grupo 2, e como ele tem 2 elétrons, ele tem NOx mais 2. Ele pode perder esses 2, porque eles são um número menor que 4, né? Oh, yes? Oh, yes. O que acontece com o magnésio? A mesma coisa, porque o magnésio também é um metal alcalino terroso. Tá? Tranquilo? Essas regrinhas, tu vê que sim, são várias regras, mas na verdade a gente já viu a maioria delas, né? A gente já viu. E aí a gente vai trabalhar depois nas nossa na pilha e a gente vai saber ver se o cara está oxidando ou está reduzindo. Vocês viram que lá no fim do slide vocês vão encontrar sobre a oxidação e a redução. Bom, saltando do grupo 2 lá para o grupo 17. Ah, mas por que tu fez isso? Porque sim, simplesmente saltei porque são as mais importantes. O resto que está ali no meio não me interessa tanto agora. Me interessa aquelas que tu obrigatoriamente tem que, ó, pensou, lembrou. Pensou em alguém do grupo 17? Cloro, flúor, bromo. Pensou nesses caras, tu tem que vir automaticamente na tua cabeça que eles recebem um elétron. Porque eles estão no grupo 17 e tem 7 elétrons na camada de valência. Botei aqui, por exemplo, ó, o exemplo do sal. Por exemplo, o exemplo do sal de cozinha, o NaCl. Bom, antes eu tinha falado que o NOx de um elemento do grupo 1 é mais 1. Então, a gente sabe que o NOx desse sódio aqui, ele é mais 1. O que vai acontecer com o NOx desse cloro aqui para o cara ser neutro? Vai ter que ser menos 1. Eu prometo que eu compro uma mesa digitalizadora para escrever. De momento, nós vamos com o mouse, pode ser? Então, o NOx de um halogênio, alguém do grupo 17, ó, bem grande, para que tu veja que é do 17, tem NOx menos 1, porque recebe um elétron. Oh, yes? Oh, yes. Nós já falamos disso em tabela. A regra 6 é voltando. Agora, antes eu fui do primeiro para lá, primeiro, depois segundo grupo. Agora eu estou vindo de lá para cá, 17º e 16º grupo. Ou seja, o grupo 16. O grupo 16 dos calcogênios tem a tendência de ter 6 elétrons na camada de valência. Se tu tem 6 elétrons na camada de valência, quantos elétrons tu precisa receber para que tu fique com configuração de gás nobre?
Tu tem 6, tu precisa receber 2. Mas quem recebe fica positivo ou negativo? Negativo, porque está recebendo elétron, né? Tranquilo? Acho que não tá muito difícil, mas se tiver, para que a gente volta numa regra. Agora sim. Agora é tensa a cena. Porque a partir de agora, tem alguns que tu vai ter que saber. Ah, mas tu não tinha dito que só precisava de 6? Sim, assim, a gente, com aquelas 6 regras que a gente falou agora, tu resolve 90% das questões de inox. O que não significa que tu vai dar ESC na aula e dizer que tá pronto, né? Não aperta o ESC, nem sai dela. Porque essas outras regras aqui são as que só vocês vão ver. Ou seja, o teu concorrente que não está tendo essa aula maravilhosa comigo, ele não vai saber que o NOx da prata, do zinco e do alumínio são fixos, embora eles sejam metais de transição. Como a gente está tendo a oportunidade aqui de ver essas exceções, a gente não pode esquecer desses 3 caras. Por quê? Porque eles são metais de transição. Se eles são metais de transição, literalmente seus elétrons ficam transitando entre as camadas mais externas. Ah, é por isso que é transição. Sim, é exatamente por isso. Por isso, ele não tem um NOx fixo. Tu não pode me dizer quantos elétrons ele vai doar. Por exemplo, de repente, nessa transição, ele consegue doar 4 elétrons, mas na próxima ele só consegue doar 2. E aí? E aí que o metal de transição nunca vão te pedir o NOx dele em específico para que tu saiba dele direto. Pode ser que peçam para tu descobrir. E vocês depois vão ver como é que a gente faz o chiqueirox, que eu chamo, que a gente faz o chiqueirinho ali, pá, pum, descobre o NOx do cara surpreendentemente rápido. Tá? Agora, anota aí no caderno, anota, cola na testa, que a prata tem NOx mais 1. O zinco sempre tem NOx mais 2. E o alumínio sempre tem NOx mais 3. O que eu estou te dizendo? Que a prata doa 1 elétron, o zinco doa 2 elétrons e o alumínio doa 3. Não é muito difícil a gente notar isso. Por exemplo, a prata aqui, ó, a GCl, o cloreto de prata, se eu não soubesse qual é o NOx da prata, mas eu tivesse que descobrir, por exemplo, olha eu me babando aqui, ainda bem que vocês não precisam, né? Estão no computador, é só o computador que tá babado. O bom, né, que falando nisso, não sei se vocês tiveram aula com o Adriano, mas provavelmente não. O bom é que tendo aula EAD, vocês não são cuspidos por ele, né? Aquela chuva aqui. É foda. Para tu sentar numa aula dele, tu espera ali umas 3 classes, né? Bota umas três fileiras para frente para ter certeza, assim, que tu não vai ser atingido. Bom, se tu não sabe como fazer isso aqui, para descobrir o NOx da prata, olha o que tu faz. Separa o composto. E faz aqui, ó, uma espécie de chiqueirinho, tá vendo? Viu que bonito? Agora vamos mudar de cor. Uma coisa a gente já viu daquelas 6 regras que tem que saber. O NOx de um halogênio, ou seja, um elemento do grupo 17, tem que ser menos 1. O cloro está no grupo 17, então o NOx dele tem que ser menos 1. Menos 1 porque ele recebe um elétron, né? Então ele vai precisar receber um elétron. A prata, para que isso aqui fique eletricamente neutro, quanto que a prata tem que ter de NOx para anular esse 1 aqui? Tem que ter mais 1, né? Portanto, aqui em cima vai ter o NOx da prata. Esse aqui é o NOx dela, tá? Já vão entender por quê. Agora, olha aqui. Olha aqui. AL2. Puta que pariu. É tri difícil escrever com mouse, meu. S3. Ah, parece quando tu é criança, né? Fazendo o bagulhinho de escrever.
Tinha uma caligrafia muito feia. Olha aqui. Aí eu preciso descobrir o NOx do alumínio ali, mas eu não sei. Como é que eu faço? Eu separo esses meus elementos no Chiquerox. Por quê? Ah, mas como assim? Olha ali, o enxofre, quando tu procurar ele na tabela, quando tu pegar o enxofre na tabela, tu vê que o enxofre é um calcogênio. E como a gente viu na regra do calcogênio, ou melhor, na regra do grupo 16, todo cara que está no grupo 16 recebe 2 elétrons, né? Quer dizer, a tendência é que receba. Se quiser ficar sem receber, ele também pode, né? Deixa o cara quieto. Mas, no geral, ele recebe 2 elétrons. Então, o que, que eu faço? Eu sei que o NOx tem que ser menos 2. Mas olha aqui, gente. Olha para o quadro. Olha aqui, ó. Cada enxofre recebe 2. Mas eu tenho 3 enxofres aqui. Então, se cada enxofre recebe 2, eu multiplico esse valor por esse para saber exatamente quantos elétrons eu preciso. E olha aqui o que eu descobri. Que eu preciso de 6. Por quê? Porque eu tenho 3 enxofres, cada um precisando de 2 elétrons. Bom, o meu átomo aqui, ele é eletricamente neutro. Então, eu botei um zero aqui, ó. Um zerinho no meu canto, tá? Para que todo o meu somatório de cargas dos elétrons, que eu boto aqui embaixo, ó, os elétrons, aqui em cima eu boto o NOx, vocês estão percebendo, né? O NOx dele, e aqui embaixo eu boto o número de elétrons resultante. Quantos eu deveria ter aqui nos meus elétrons para que fosse zero? 6, né? Mas são 6 divididos por 2 alumínios. Portanto, o NOx tem que ser 3. Tá percebendo? Tu tá, né? Claro que tá. Que de cima para baixo tu multiplica e de baixo para cima tu divide pelo númerozinho dos caras ali. Ah, mas por que que tu não fez no cloreto de prata aqui na esquerda? Bom, olha só. 1 multiplicar 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Eu não fiz nada que não tivesse feito aqui do outro lado. O que eu preciso saber para montar um cara, então, gente? Preciso saber o NOx de um dos caras. E vocês vão ver uma coisa. Assim, ó, eu juro que vocês vão ver uma coisa. Vocês vão saber sempre qual é o NOx do oxigênio e qual é o NOx do hidrogênio. Por quê? Porque como vocês vão ter inorgânica comigo, vocês vão ter que saber montar o nome de um ácido. E para montar o nome de um ácido, tu vai precisar saber se ele está usando o maior NOx ou o menor NOx. Eu chamo de um maiorico, porque ele termina com ico no final, e o menoroso, que termina com oso no final, quando tem o menor NOx. Para isso, a gente vai ter que saber pelo menos um. Mas no nosso caso dos ácidos, eu tenho certeza, gente, que vocês sempre vão lembrar que o NOx do hidrogênio é mais um, nós já vamos falar disso, e o NOx do oxigênio segue a característica de um calcogênio, que é ter NOx menos 2. Então, tu tá vendo aqui que esse é o meu princípio do Chiquerox, né? Tu faz o teu Chiquerox quando tu separa todos os elementos do cara ali. Tá ok? Tá ok? Sor, Oi. pode repetir essa parte do alumínio e do enxofre? Eu não entendi muito bem sei lá. Não entendeu muito bem o sei lá. Tipo, Bom, o não, sei pera, lá, eu não sei deixa eu pensar. explicar. Por que é menos 2 ali no enxofre? Por que é menos 2 no enxofre? Espera só É um aquele segundo. negócio da tabela, sor? Isso, olha aqui. Ah, tá. Não sei se tu enxerga, mas o enxofre tá no grupo 16 aqui, ó. Embaixo da ficha. Tá. Então ele tem que receber 2. Se ele Sim, tem que então. receber. Então, tu percebe que eu descobri o NOx de um, eu consigo descobrir o NOx dos outros, né? Ah, tá. Entendi. Eu não sei com quem é que eu tô falando, eu detesto não saber o nome. Sofia. Ah, tá. Oi, Sofia. Tá, entendi. Entendeu, Sofia? Sim. Beleza. Mais alguém? Oi? Perguntaram aqui, o resultado dos elétrons vai ser sempre zero? Aí que tá. Nós já vamos chegar. Porque, assim, ó. Detalhe, olha, todo mundo olha, então, para essa aqui que eu tô apontando, ó. A GCl, ZNS, a L2S3, o que esses compostos têm em comum? Nenhum deles está, por exemplo, entre parênteses, com uma carga assim, ó, menos 2. Nenhum deles. Por quê? Porque todos eles são eletricamente neutros, né?
Se eles são eletricamente neutros, significa que o NOx deles, o somatório dos NOx tem que dar zero. Mas uma coisa interessante tu tem que saber, se eu tivesse, por exemplo, e nós já vamos ver isso num exemplo mais para frente, que saudade do meu quadro aqui atrás, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, ó. Vou pegar aqui no espacinho do hidrogênio, ó, para explicar isso, que é uma pergunta bem pertinente. Olha aqui. Ah, caneta. Olha aqui. Vou pegar o íon nitrato. O íon nitrato, ele é NO3-, então ele veio com a carga. Pessoa que perguntou que eu não sei o nome ainda, mas alguém vai me dizer logo que eu não terminar de falar. Tu vai pegar e vai separar. E tá vendo essa carga aqui, ó? Não esquece dela. Tu já coloca ela aqui, ó, desse lado. O que significa, então, que o íon nitrato, no seu somatório do NOx, tem que ser -1 e não mais 0. Ou seja, eu vou procurar aqui nesses elementos forma de deixar o somatório -1, porque ele tem uma carga, porque eu já disse para ti que ele era o íon nitrato. Agora, se eu te disser que ele é um composto como nesses daqui, que é um composto simplesmente puro, eu vou estar te dizendo que o NOx desse cara é 0. O somatório desse NOx tem que ser 0. O NOx desse cara vai ter valor, né? Isso? Entendido? Espero que tenha ficado. Porque assim, ó, o NOx ele nada mais é do que um balanceamento de carga para que o composto seja eletricamente neutro ou não. Nesse caso aqui do nitrato, um jeito de eu fazer esse cara ficar com mais... Olha aqui, ó, vamos resolver então o NOx desse cara, já que vocês me adoram resolver NOx. Vocês sabem que ele é negativo. Uma coisa vocês sabem, NOx de um elemento do grupo 16 é -2. Então, o oxigênio, que está aqui no grupo 16, tem que ter NOx -2. Só que como eu tenho 3 oxigênios, na verdade, cada oxigênio recebe 2 elétrons, portanto, eu precisaria de 6 elétrons ali para que eu tivesse todos os elétrons sendo recebidos. Agora, detalhe, o somatório tem que dar -1. Que número que eu vou colocar aqui que vai fazer isso aqui dar -1? Mais 5, né? Mais 5 menos 6 é -1. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais 5 e vou dividir por esse 1 que está escondido aqui, ó, vai dar mais 5. Eita, aí. Oh, yes. Então, o que aconteceu? Cheguei na carga do íon, que era isso aqui, com base no meu somatório, que eu vi ali que ele era um íon, e mais vendo também o NOx do oxigênio. Gostaria de que alguém me dissesse se ficou respondido. Isso é bem pertinente. Esse silêncio... A Brenda disse que entendeu. Tá. Esse silêncio... Eu também entendi, mas... Tá. Tu não entendeu? Show. Não, deu para entender, tá tranquilo. Deu para entender, isso daí não me convence. É sério, senhor, deu, tá certo. Tá, se tiver com dúvida, tu para e me avisa. Então, vamos aproveitar para ver a regra número 8. Esquece isso tudo que eu escrevi aqui, né, gente? Isso que está escrito aqui é só porque eu não tinha mais espaço nessa daqui e eu decidi escrever aqui. A regra número 8 exclui isso aqui e a gente vai ver aqui a regra número 8 em amarelo. Me deu vontade de escrever. Ih, rapaz. Perdi o mouse. É muito difícil, né? Essas coisas de tecnologia. Enfim, olha aqui. O hidrogênio. O hidrogênio não tem só um elétron, ele não está no grupo 1. Eu não posso mostrar nessa tabela, que nessa aqui, né, em específico nessa, ele não está. Mas em todas as tabelas que tu for pegar, principalmente a tabela da prova da URGS, ele vai estar no grupo 1, embora ele não faça parte, né? Te lembra que o hidrogênio não tem família. Ele não liga para ninguém no ano novo. Ele também não tem que gastar com presente. O que acontece é que esse hidrogênio, por possuir um elétron, para ele é mais fácil que se faça a doação desse elétron para que eu tenha ali, portanto, a camada completa. Ou eu posso, de forma a fazer uma ligação covalente, fazer com que ele compartilhe esse elétron e fique com 2. Tá?
Todo mundo entendeu? Porque o que acontece? Como ele só tem um elétron, o NOx dele vai ser mais um. Quer ver? Ó, vamos botar a água aqui, ó, e vamos ver se a gente sabe qual é o NOx da água pelo Chiquerox. Separei, né? Separei. O que eu já sei? Com base... Agora, duas coisas eu sei. Eu sei o NOx do cara que está no grupo 16, mas eu também sei que o hidrogênio em qualquer composto, ele tem NOx mais um. Por que tem que ser hidrogênio em composto? Se for o gás hidrogênio, ele é uma substância simples, tem NOx zero. Então, a gente tem o hidrogênio em composto tendo NOx mais um. Vamos fazer o caminho contrário agora. Bom, se o NOx dele é mais um e eu tenho 2 hidrogênios, quanto que fica a carga resultante? Mais 2. Bom, para que isso aqui seja zero... Ó, Sofia, não tem carga aqui nessa água, né? Se não tem carga aqui, a somatória é zero. Agora, se tivesse carga, como nesse nitrato da esquerda aqui, aí tu colocaria, em vez de zero desse lado, tu colocaria menos um, né? Ou mais, dependendo. Agora, como não tem carga sendo mostrada na água, somatório vai ser zero, tá? Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Para o somatório dar zero, preciso de menos 2 aqui. Divididos por 1, que dá menos 2. Agora, o oxigênio, ele é do grupo 16. O 16 tem 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons tem que receber 2. Portanto, está correto eu te dizer que o NOx de um calcogênio é menos 2. Ou yes? Ou yes. Para mim é 100% ou yes. Ô, senhor, Oi. eu fiquei com uma dúvida ali no nitrogênio. Como é que o nitrogênio pode ter mais 5 se ele é um ametal? Tipo, ele não teria que perder? Teu nome primeiro, só para eu saber com quem eu tô falando. É, Fernando. Oi, Fernando. Então, Fernando, já vamos chegar aí. Mas o que eu quero te dizer é que, na verdade, o NOx do elemento, ele vai traduzir não só a necessidade que eu tenho de receber, como também a quantidade de elétrons que eu tenho. Tu vai perceber isso quando tu chegar melhor lá nos ácidos, no grupo 17. O cara pode ter 5 tipos de NOx. 0, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Ah, mas o cara não é do grupo 17. Como que ele tem mais 7? Porque isso representa aí, portanto, o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Agora, vem para esse nitrogênio aqui de baixo. Aqui de baixo para ti, provavelmente. Não sei para que lado é. O nitrogênio não está no grupo 15? Se o cara está no grupo 15, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 5. Se ele tem 5, o maior NOx possível é 5. Ah, mas se eu quiser que o NOx seja mais 6, está errado. Por quê? Porque 5 é o número máximo de elétrons que eu tenho. É bem pertinente essa pergunta. Sabe por quê? Porque fica confuso. Eu estou falando o tempo inteiro de quanto que tem que receber. Mas aqui, ó, nesse cara do lado, eu não usei a regra do quanto que ele tem que receber, né? Eu só primeiro descobri quantos elétrons eu precisava para o oxigênio, e aí eu botei o quantos faltava para o nitrogênio. Não me interessa se ele precisa receber 3 ou 2 ou 1. O que me interessa é que eu estou botando ali exatamente o número de elétrons que tem na camada de valência do cara. Ah, mas como eu vou saber quando é para botar o número de elétrons e quando é para botar quanto precisa ganhar? Tu vai fazer isso pegando um elemento desse NOx, fazendo o NOx desse elemento e descobrindo quanto que falta para o outro. O outro não interessa. O que tu acha, o que tiver de regra. Tu vai pegar o Chiquerox e vai descobrir. E é por isso que aqui deu mais 5 no nitrogênio. E não mais 3, como tu imaginava. Melhor, ele ainda ia ter que ser menos 3, porque ele é um ametal, né? Mas não, eu estou simplesmente colocando o número de elétrons que ele tem ali. A partir de agora, tu vai descobrir o NOx do cara fazendo o Chiquerox, que é isso aqui que a gente vai fazer ad eterno até agora. Beleza, Fernando? Beleza, valeu aí pela explicação, senhor. Nada, ou yes. Regra 9. Bom, agora começa aquelas regras que não dá ESC. Começa aquelas regras que não importam tanto. Se der ESC, eu vou ficar muito puto.
Os hidretos metálicos são aqueles compostos nos quais o hidrogênio está do lado direito. Vocês não vão encontrar muitos deles no mundo. Um dos hidretos mais conhecidos é o hidreto de sódio, embora você também não vai ver ele nunca, a menos que tu faça química. Ah, mas eu vou fazer engenharia química. Engenharia química não é química, é engenharia. Química é química. E lá na química só que tu vai encontrar esses caras. Portanto, os hidretos metálicos, uma rara exceção em que tu pode encontrar em prova, com hidrogênio no lado direito da molécula, no lado direito da molécula, se estiver no esquerdo, eu vou dar na tua cara. Que no esquerdo é hidrogênio composto. No lado direito, é ele como um hidreto. E esse cara no lado direito vai ter NOx -1. Quer ver? Por quê? Porque sobressai a regra do meu metal. Quer saber por quê mesmo? Porque, na verdade, o metal é menos eletronegativo que o hidrogênio. E, por isso, ele sempre vai ser a carga positiva da minha ligação. Mas isso eu não preciso saber. Tu só precisa saber que num hidreto metálico, o hidrogênio tem NOx -1. Vamos descobrir como? Já acabei de te dizer que o metal ele é mais eletropositivo que o hidrogênio. Ou melhor, menos eletronegativo que o hidrogênio. Se ele é menos eletronegativo que o hidrogênio, é ele que vai possuir a carga positiva. O Na está no grupo 1 da tabela periódica. Tem um elétron na camada de valência, seu NOx vai ser 1, porque ele é o NOx dos metais alcalinos. 1 vezes 1 mais 1. Ó, aqui não tem carga também, né, Sofia? Então, igual a 0. Bom, para dar igual a 0, aqui obrigatoriamente vai ter que ser -1. Oh, yes? No lado direito do composto. Tá? Se tu botar no lado esquerdo, vai se incomodar comigo. Não estamos precisando agora, no auge da quarentena, se incomodar com o soro, né? Então, hidretos -1. Oxigênio em composto. Isso aqui eu nem precisava ter colocado aqui, visto que tu já acompanha o oxigênio pela regra do grupo 16. Tu sabe que o grupo 16 precisa receber 2 elétrons e os calcogênios têm NOx -2. O oxigênio faz parte daquele grupo. Não é porque ele não é um alien ali dentro. Ele está no grupo 16. Então, ele também tem que receber 2. Mas por que será que, então, que eu botei uma regra igual às regras dos outros? Porque da mesma forma, gente, que tem uma regra falando do hidrogênio, eu quis colocar uma regra falando do oxigênio. Ah, mas dá na mesma, tu só quer fazer eu ter que decorar mais. Não, tu já sabe a regra dos calcogênios, essa aqui tanto faz para ti. Mas por quê? Porque quando a gente for ver em ácido, uma coisa, eu vou fazer essa pergunta bem assim, ó, gravem ela, porque vocês vão ouvir isso exatamente assim no futuro. Qual o NOx do oxigênio sempre? Vocês vão me dizer, -2. Aí eu vou lá para o outro lado. Qual o NOx do hidrogênio sempre? +1. E a gente vai descobrir o NOx do elemento do meio. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Então, oxigênio em composto é -2. Regra 11. Olha o X aqui, ó. X da questão. Por que eu tô arriscando que assim? Ah, por que tu botou? Olha só, gente. Oxigênio com flúor. Oxigênio com flúor, na verdade, no mundo não existe, tá? Isso é impossível no mundo normal. Agora, numa atmosfera inerte, com pressão variável, temperatura variável, tu pode fazer o que tu quiser. Pode ligar, inclusive, elementos com gases nobres. Mas, a princípio, oxigênio com flúor não reage. Mas, supondo que a prova faça o que fez uma vez e diga que o fluoreto de oxigênio, tu vai ficar pensando, como assim? Ah, por que tu vai ficar pensando como assim? Parênteses. Quando a gente olhar óxidos, eu vou dizer o seguinte. Um óxido é um composto binário no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Não precisa saber disso agora. Mas quando eu disser isso, tu vai olhar lá na tabela e aí tu vai ver que o oxigênio está no grupo 16 e o flúor no 17.
Portanto, na verdade, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, portanto, esse composto não deveria existir. Mas a URGS colocou em atmosfera inerte esses dois e disse que tu pode ter o oxigênio variando entre -1 e -2 se ele estiver ligado com o flúor. Como? Se o flúor é mais eletronegativo, o flúor fica com a carga negativa mais perto. Logo, sobra para o oxigênio ficar com a carga mais positiva. Logo, ele tende a ser o cara que fica mais, da mesma forma que aconteceu aqui, ó. O sódio era mais eletropositivo, ou menos eletronegativo, que o hidrogênio, e ficou com a carga positiva. Aqui acontece a mesma coisa. Gente, não existe óxido de flúor. Não existe. Eu botei aqui, porque isso caiu na prova, uma questão inerte, uma questão atmosfera, não sei o que, blá, 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 que eles adoram de enrolar. Isso foi uma vez. Tu acha que vai ficar caindo de novo exatamente o óxido de flúor? Aí quando cai, né? Só porque eu falei. Mas não, não vai. Confia. Fé no pai que o listão sai, né? Regra 12. Menos ainda que as outras, elas vão ser cobradas, tá? Até porque, assim, ó, a 12 e essa daqui que deveria ser a 13, é assim, é uma a cada 20 vezes, principalmente a do superóxido. O superóxido ainda não caiu. Mas por que eu falo? Porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Um dia vocês vão lembrar disso como para sempre, na verdade, vocês vão lembrar disso. A regra 12. Eu tô com uma sede, gente. Uma sede. Daqui a pouco eu vou lá, já tá por aí mesmo para terminar. A regra 12 fala sobre peróxido. O único peróxido que a gente usa na nossa vida, responde alguém para mim qual é. Muito bem, é isso mesmo, é esse daí, a água oxigenada, né? O H2O2. Esse aqui. Obrigado pela interação, vocês são demais, gente. Melhor interação é aqui. Olha aqui a água oxigenada. O que eu faço para saber o NOx do cara? Eu separo no meu Chiquerox. Separei no Chiquerox. O que eu sempre sei? Nada. Só o NOx do hidrogênio, quando eu estiver falando num peróxido, o NOx do hidrogênio no lado esquerdo é sempre mais um vezes 2, mais 2. Para que isso seja zero, quanto que eu tenho que ter aqui? Menos 2. Aula de poliglota. Menos 2 dividido por 2 fica menos 1, né? Ficou menos 1 ali. Portanto, o NOx do oxigênio num peróxido vai ser menos 1. Eu não sei falar menos em inglês, então é menos 1. Tá? Como o NOx fala de elétron, essa questão do superóxido que está embaixo aí é a maior patifaria que tem. Mas também pode ser que falem sobre um superóxido, tipo o superóxido de dipotássio, na verdade, como ele se chama. Superóxido, se tu fizer a divisão aqui, ó, vou riscar no meio aqui, ó, fazer o chiqueirox. Uma coisa que eu sempre sei, NOx do oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8, para que isso aqui dê 0, eu preciso ter mais 8 aqui. E mais 8 dividido por 2 é mais 1/2. Ah, outra, pode ser mais e menos 1/2. Não, nada a ver. Volta, esquece. Paga isso da cabeça. Esquece. Esquece, eu fiz o contrário. Ah! Pera. Esquece. Ah, sexta-feira, gente. Olha aqui. Quando a gente está falando de um superóxido, um superóxido é exatamente uma exceção no oxigênio, não no metal, tá?
a gente segue a regra do metal alcalino, normalmente, tá? Pra tu ver que esse negócio tanto não cai que até eu me confundo, que eu nem me lembro, né? Não, eu lembro um pouco, né? O suficiente para vocês aprenderem, óbvio. O potássio está no grupo 1, então o NOx dele vai ser mais 1. Mas mais 1 dividido por 2 fica mais 1,5, né? Sim, fica. Eu tô bugando, eu vou botar aqui, ó. K2O4. Agora sim. Olha aqui. Vamos fazer o NOx. Qual é o NOx de um elemento do grupo 1? Mais 1. Vezes 2, mais 2. Agora sim tá certo. Agora veio. Se tem que ser mais 2, aqui tem que ser menos 2. Mas menos 2 dividido por 4 é menos 1,5. Finalmente nós achamos NOx, ou eu, no caso, achamos NOx. Menos 1,5 para o oxigênio. Isso aqui não existe, não precisa se preocupar. Ninguém tem meio elétron. Por isso que nem dá certo, nem faz essas contas aqui, que é uma palhaçada. Não existe tu ter meio elétron. Então, superóxido, a título de curiosidade, o NOx é mais ou menos 1,5 para o oxigênio. Mas tu nunca vai usar isso, tá? Eu tanto não uso que eu devia nem ter colocado ali, né? Aqui para ti tem o cálculo de NOx, como que faz para calcular ele. Mas a gente já falou tanto disso do Chiqueirox, que tu já sabe como é que eu quero que tu calcule, né? Separa os elementos, de cima para baixo tu multiplica e de baixo para cima tu divide. Olha aqui. De cima para baixo tu multiplica, ó, que a didática é a cor aqui, ó. Multiplica e de baixo para cima tu divide. Oh, yes. Tranquilo? Agora, para finalizar, que eu sei que está batendo horário. Onde a gente usa essas regras? Para saber se o cara oxida ou se ele reduz. Tudo isso que eu falei é para saber se ele ganha ou se ele perde elétron. Se ele ganha, ele fica negativo, não fica? Então, ele diminui o NOx. Se ele doa, ele fica positivo, né? Então, ele aumenta o NOx. Então, olha aqui, ó. Agora, larga o que tu tá fazendo. Se é que tu ainda tá aí na aula. Olha que interessante. Ferro sozinho tem NOx zero. Oxigênio sozinho também tem NOx zero, substância simples, né? Mas vamos ver se o Fe2O3 tem NOx zero para esses caras também. Com certeza não vai ter, já aviso. Olha aqui. Qual o NOx do oxigênio sempre, já que o ferro é um metal de transição? Menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Se tem menos 6 aqui, tá vendo que não tem carga. Aqui tem que ser mais 6. Mais 6 dividido por 2, mais 3. Então, o NOx do ferro saiu de 0 para mais 3. E o NOx do oxigênio saiu de 0 para menos 2. O que aconteceu com o NOx do ferro? Aumentou, né? De 0 para mais 3. E o NOx do oxigênio diminuiu. A partir de agora, tu grava isso aqui na tua cabeça. Aumentou, oxidou. Esse cara perdeu o elétron. Diminuiu, reduziu. Esse cara recebeu o elétron. Tranquilo? Oxidação é quando tu aumenta, perde elétrons, fica com NOx maior. Redução é quando tu recebe os elétrons e aí o teu NOx fica menor. Começou a me dar uma dor aqui. Cheguei a estourar a veia do cérebro. Imagina um AVC ao vivo. Fora, entendido isso? Entendido a redução e oxidação?
Por que que tem que estar entendido? Porque tem aqui o problema do agente. O agente. Todo mundo olha para mim. Eu gosto de atenção. O ferro, na presença do oxigênio, oxidou, não foi isso que aconteceu? Aumentou o NOx. Então, na presença do oxigênio, o ferro oxida. Logo, o cara que faz o ferro oxidar, o agente dessa oxidação, é o oxigênio. Ele é o agente oxidante. O oxigênio é o agente oxidante do ferro. Detalhe, o oxigênio, na presença do ferro, ele reduz. Se o ferro reduz o oxigênio, o ferro é o agente redutor. Então, aquele cara que oxida, aumenta o NOx, agente redutor. Quem reduz, diminui o NOx, agente oxidante. E isso é o conteúdo. Dúvidas sobre isso? Esse silêncio é de não tenho dúvida ou de não entendi porra nenhuma? Pelo visto é dos dois, né? Já que ninguém respondeu nada. Tá de boa. Dito isso, gente, a nossa aula de número de oxidação está completa. O que eu vou deixar para vocês? O que vocês podem fazer para que... Bom, parar a apresentação. Para que melhore para vocês um pouco o que a gente faz com os NOx. Pega vários elementos, escreve eles em sequência, não tem quadro, escreve eles em sequência e começa a separar eles e seguir as regrinhas para ver qual é o NOx do cara. Tá? No geral, só assim tu vai conseguir aprender. Tá? Tem 8 chats. Deixa eu dar uma olhada nos chats. Tá de boas. Achei que não sabia mais dividir. 9... Ah, mas é que era 9 e 8 já. 9 e 2 eu já não conseguia mais dividir. Espero que esteja tudo bem, então. Na semana que vem vai ser só a Bruna. Não vai ser eu. Até porque isso foi um erro meu de ter entrado, porque deu a entender que eu queria entrar na aula e, na verdade, eu estava fazendo um conferes. Eu devia ter falado, era com a secretaria, né? Mas tá tudo ok. Não vão me xingar por isso. Aí daqui a pouco eu ligo o Leandro dizendo aqui, passa no RH, né? Varão, imagina. Não, tá? Então tá sereno. Bom final de semana para vocês. Um beijo na alma e até daqui 2 semanas. Beijo. Tchau.